Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, 46ª porção da Torá, Parashá Ekev. Ekev significa por causa de, por conseguinte, por consequência. Tudo isso falando de ação e reação. Ação e resultado, causa e resultado. Também tem um segundo entendimento que é muito interessante, que fala que Ekev tem a ver com calcanhar. Calcanhar, e também tem dois significados. O primeiro é no sentido de que muitas vezes nós pisoteamos os mandamentos de Adonai. Aqueles que reputamos mais simples, nós os pisamos, nós não damos a eles a devida importância. E tem também o entendimento de calcanhar no sentido de pegadas, pisadas dos nossos antepassados. Então, assim, tendo em mente que às vezes nós, sim, negligenciamos alguns mandamentos, até mesmo importantes, quanto mais aqueles que reputamos de somenos importância. Obviamente não há mandamento de somenos importância. Por isso, quando se divide ou se classifica os mandamentos em Rukim ou Ruká, como sendo aqueles que muitas vezes não compreendemos, são esses que o Eterno verdadeiramente olha para o nosso coração e sabe que efetivamente nós temos uma disposição contínua em andar de acordo com esses mandamentos, em obedecer a esses mandamentos. Então é com esse foco hoje que nós estudaremos essa porção Ekev, no sentido de honrar os nossos patriarcas, sobretudo a descendência de Abraão, que foi estabelecido o pacto com o Eterno, e o descendente de Abraão, por meio de Abraão, Venivrehu, seriam enxertadas todas as famílias da terra, e nós sabemos, obviamente, que esse descendente é o nosso Mashiach Yeshua, por meio de quem nos revelou o Pai, nos reconciliou com o Pai, e é exatamente hoje o nosso modelo, a quem todas as Escrituras nós as estudamos com um olhar fixo em Yeshua, um olhar de dependência e obediência ao Pai. Então, queridos, começa no verso 12, Deuteronômio, capítulo 7, a partir do capítulo 7, 12 até o capítulo 11, 25. Nós temos referência nos profetas em Isaías, capítulo 49, do verso 14 até o 51:3. Temos referência na Brit Hadashah, em Romanos 8, 31 a 39. Temos um salmo complementar aí também, além de Ezequiel 33, que também será o foco da análise de hoje. Então, leamos o início da porção de hoje, capítulo 7, a partir do verso 12. Lerei apenas do de 12 a 16. Será, pois, que, se, prestem atenção mais uma vez, os estudos dos anos anteriores, nós sempre enfatizamos a partícula condicionante se. Será, pois, que se, ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, Adonai teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Prestem atenção. E ele te amará, e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. Adonai afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam.
consumirás todos os povos que te der Adonai teu Deus, e os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a teus deuses, pois isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Então, na verdade, verso 17, eu paro aqui. E aí, queridos, nós temos a contextualização dessa porção. Moisés está aqui agora fazendo admoestações contra a infidelidade do povo, apresentando mais uma vez as bênçãos decorrentes da obediência. E é muito interessante, dentro do princípio do livre-arbítrio, nós temos aí a liberdade de amar Adonai, ou de não amá-lo. É uma questão de escolha, mais uma vez é uma questão de escolha, e mais uma vez nós temos que nos aperceber disso. É uma questão de escolha. Eu escolhi efetivamente amar a Deus? Bom, é viável para mim amar a Deus? O grande problema são duas opções, queridos, muito fáceis de serem compreendidas. O grande problema está num caminho aqui intermediário. Aquela pessoa que não escolhe, ela não decide, ela não governa. Ela não tem uma firmeza de caráter capaz de decidir: eu quero ou eu não quero. E ela tenta caminhar num caminho que ele não existe e que nós sabemos, obviamente, onde vai dar. Então ela fica naquele caminho do meio, não está nem em obediência e, assim, aparentemente não está transgredindo mandamentos mais sérios, mas está transgredindo, mas ela insiste em andar no caminho do meio. E esse caminho, queridos, é aquele caminho que Yeshua aponta, Jesus, para aqueles que estão aí no mundo cristão, cujo nome hebraico é Yeshua, e Yeshua aponta esses seguidores lá em Mateus 7, a partir do verso 21. Então, assim, mais uma vez eu enfatizo, o caminho dos salvos é muito claro. É muito claro. Esses dois grupos, dos salvos e dos perdidos, é muito fácil de compreender. Um grupo será salvo e outro grupo será perdido. Pronto, não tem um caminho do meio aqui. E ali Yeshua fala desse caminho do meio. Por quê? Porque muitas pessoas insistem nesse caminho. E aí ele diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, curamos, expulsamos demônios, e fizemos milagres, maravilhas, sinais, etc, etc, etc. E Yeshua simplesmente vai ouvir e vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Porque vocês praticaram anomia. Iniquidade, nós sabemos que o conceito é anomos. Há prefixo de negação, nomos, lei, sem lei. Vocês desprezaram a lei, vocês desprezaram as instruções, as preciosas instruções que o meu Pai, palavras de Yeshua, obviamente, que o meu Pai me determinou ensiná-las. Quando eu disse que eu não vim para revogar a Torá ou os profetas, e sim para tornar tudo isso pleno, exatamente para que todos vocês, ou agora, traduzindo, todos nós, tenhamos a plena consciência da verdadeira vontade do nosso Pai. Não é que, por meio de Yeshua, nos clarifica, nos elucida, tira toda a nuvem, toda mancha que eventualmente ainda nos impedia de servir a Adonai com inteireza de coração. Então, queridos, Moisés aqui ele exorta o povo mais uma vez, olha, atentem, porque só tem um caminho de obediência aí que se traduz em bênçãos, e tem um caminho da desobediência que traduzirá também em maldição. Você escolhe.
Ou seja, nós escolhemos qual desses caminhos nós vamos seguir. Então, aqui o princípio é entendermos as consequências, né, dos nossos atos. Toda ação tem consequência. E Moisés está aqui exatamente evidenciando isso. Escolham, mas saibam, se vocês escolherem o caminho da bênção, vocês vão, no caminho da obediência, vocês escolherão bênção. Se vocês escolherem o caminho da desobediência, vão em paz, né? Mas escolherão os resultados disso. E que nós sabemos que, na verdade, não existirá paz. Então, queridos, esse é o chamado à obediência. Esses primeiros versos desta porção reforçam a ideia, né, da obediência aos mandamentos de Deus, que nos traz recompensas extremamente significativas, né, extremamente significativas. Muitas vezes nós associamos apenas a bênçãos materiais. Bênçãos materiais virão também, mas o que nós temos que atentar é para as bênçãos espirituais. Falou-se aqui hoje, né, que nós estamos reinando nas regiões celestes com Yeshua, né? Esse é o padrão estabelecido por Adonai, né? Que Yeshua, como sendo o primogênito, nosso irmão mais velho, o aio que nos conduz ao Pai, por meio de quem fez a reconciliação. Então ele nos chama a reinar. Bom, mas que reino é esse? É um reino de ordem. É um reino onde essas opções para nós, elas são muito claras. Não tem nada que obnubile. Não tem nada que obnubile, que vai manchar a nossa visão na hora de fazer essa escolha, né? Tudo é muito claro. E Yeshua faz isso com extrema sabedoria, obviamente. Por quê? Porque o Ruach, o Espírito do Santo, o Ruach HaKodesh, né, o ungiu para esse fim. E nós também agora com Ele, reinando com Ele, sendo co-herdeiro com Ele, nós também recebemos a mesma porção do Ruach, né? Então, queridos, nós recebemos essa porção conforme está escrito lá em Ezequiel 36, 26, para que nós também possamos andar em plena dependência e obediência ao Pai. Então, queridos, logo nesses primeiros versos que eu li, tem vários princípios, e eu aqui os elenco. Primeiro, a aliança e a fidelidade, ou seja, a obediência aos mandamentos aqui é vista como uma expressão da lealdade à aliança de Adonai com os nossos antepassados. Né? Agora é nas pegadas, nas pisadas de Abraão, de Isaac e Jacó que nós andamos. É na pisada dos nossos patriarcas é que nós evidenciamos os mandamentos, os identificamos lá nas suas categorias de mandamentos, ordenanças, estatutos, e os obedecemos, não mais desprezando esses mandamentos. E aí Yeshua mais uma vez nos adverte: aquele que violar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ou seja, não viole, né? Isso é muito claro e infelizmente é desprezado. A ordem é para não violar. E Yeshua fala que aquele que violar não estará no reino. Já explicamos essa passagem, né? É uma expressão máxima daquilo que não se pode ver, ou seja, essa pessoa não estará no reino. Ao contrário, aquele que obedecer e ensinar outros a obedecerem, e preste atenção aqui nessa fala, né? Ou seja, aquele que praticar, que obedecer e ensinar outros a obedecer, esse sim será chamado grande no reino. E também a expressão grande aqui, ela está na sua máxima potência, ou seja, tanto é superlativo de grande, que enorme, não é uma palavra aí, mega, de tão grande,
quanto aquele que viola também é superlativo de micro, ou seja, o negócio já é micro, a gente só consegue ver por microscópio. Você coloca aquilo na máxima expressão de micro, ou seja, nada, um nada, invisível, exatamente, ele não, significando exatamente isso, ele não será visto no reino. Isso não faz sentido. Vejam bem essa doutrina e aquilo que está em muitas escrituras, né, em muitas bíblias por aí, fala que aquele que violar e assim ensinar será chamado mínimo. Faz sentido isso, né? Ou seja, o que é pecado? Pecado é a violação, é a transgressão da Torá. Aí a pessoa viola e ainda ensina a violar e ainda estará no reino. Quer dizer, é um contrassenso por si só. Então nós percebemos que essa passagem ela foi adulterada, ela foi desvirtuada para atender ali, sabe-se que fim. Mas que nós, obviamente, como nós interpretamos as Escrituras, né, de forma sistemática, através de princípios da Torá, não tem como anuir, concordar com esse tipo de versão. E, obviamente, os nossos sábios, aqueles que se debruçam sobre as Escrituras, com o objetivo de clarear esses textos obscuros, eles nos apresentam esse raciocínio, né, que é muito fácil de serem compreendidos. Então, queridos, o primeiro princípio aqui é a fidelidade como algo fundamental na nossa relação com o nosso Pai. Fidelidade. Então, aliança e fidelidade. A pergunta é: temos uma aliança com Adonai? Essa é a primeira pergunta. Bom, sendo a resposta positiva, estou sendo fiel a Adonai? Não é? E aí, queridos, seguindo nos princípios, nós temos aqui amor e bênçãos dentro desse texto que eu li. Deuteronômio capítulo 7, a partir do verso 12, eu li até o 17. Então nós temos aqui amor e bênção. Adonai promete amar e abençoar aqueles que o obedecem. As bênçãos aí, incluindo prosperidade espiritual, prosperidade material, aumento populacional, ou seja, vocês serão fecundos, né? Além das colheitas abundantes, ou seja, a terra vai produzir frutos, as sementes serão abençoadas. O que cantamos hoje, onde colocarmos a planta dos meus pés, dos nossos pés, né, o Eterno estará conosco, né, ali será abençoado. Por quê? Porque nós temos uma aliança e nós estamos buscando esta fidelidade para com Ele. O terceiro princípio, queridos, é o princípio onde o Eterno reafirma a promessa da terra. Aqui o nosso povo está adentrando a terra prometida, e nós sabemos que esta terra também é para nós. Ou seja, a palavra diz, é muito clara: os justos herdarão a terra. Qual terra? No milênio, quando Yeshua vier agora, quando ele regressar, quando ele voltar, ele nos arrebatará e nos levará para esta terra. Ou seja, o reino milenar partirá de Jerusalém, que Mitzion Tetze Torá. Então, de Sião sairá a instrução. E esse é exatamente o enigma elucidado, em relação agora à instrução que sairá de Jerusalém, por meio do Mashiach, por meio do reino milenar do Mashiach. Então temos aqui essa promessa também. Temos aqui mais princípios de distinção e destaque, falando que nós, o povo de Deus, o povo de Adonai, nós seremos distinguidos e destacados entre os demais povos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Adonai.
para um objetivo. Qual o objetivo? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas e nos transportou para a luz. E eu falava sobre isso essa semana nos nossos encontros de segunda e quarta, que aqui fala que o Eterno nos resgatou das trevas. Tem um outro verso que diz que nós éramos trevas. Nós éramos trevas. Só que Yeshua vem e diz agora que nós somos luz. Vós sois luz. Agora nós somos luz. Nós somos sal. Ou seja, nós agora temos uma missão. Por quê? Porque enxertados na comunidade de Israel, nós estamos agora integrando este povo com quem Adonai fez a aliança. E aí, obviamente, nós seremos distinguidos e destacados entre as nações, entre os povos. Olha, o fulano é diferente, o comportamento dele aqui na empresa é diferente, ele é uma pessoa que realmente se destaca. Para a glória de Adonai. Sempre, tudo, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Adonai. Então, onde estivermos, nós somos ali uma testemunha, uma luz, para a honra e glória do nome de Adonai. Fomos resgatados por Yeshua para sermos esta luz. Fomos resgatados por Yeshua para salgarmos, para temperarmos os lugares por onde passarmos. E aí vem também a proteção de males e doenças. O Eterno promete que aqueles que andarem em plena obediência aos mandamentos, lato sensu, ficarão livres de doenças. Queridos, nós sabemos aí, que o alimento, ele é o nosso combustível. Tudo que colocamos dentro do nosso corpo é o combustível para as nossas ações diárias. Imagine se todos obedecessem ao menos os princípios da Torá no que toca à alimentação. O que é alimento, o que não é alimento, o que é produto alimentício do que é alimento. A questão da moderação, a questão da gratidão, são princípios tão caros e extremamente benéficos para nós, que nos livra de doenças. Até a ciência diz que nós somos aquilo que comemos. Se nós somos aquilo que comemos, por que no nosso meio ainda há muitas pessoas doentes? Ou seja, tem algum princípio aí sendo negligenciado. Então isso nos chama a atenção. Nos chama a atenção para que nós identifiquemos e retifiquemos a conduta. Tudo está aqui para o nosso ensino. Tudo que foi escrito é para nos ensinar. E aí, obviamente, nós olhamos para esse ensino e buscamos a sua prática. Princípio aqui, só dentro desses versos que foram lidos. E que acaba se irradiando para os demais capítulos. Na verdade, eu peguei esse trecho como um trecho central, exatamente porque tudo é desdobramento dele. Tudo fala de obediência e desobediência, fala de fidelidade e infidelidade. É exatamente o ponto que eu vou enfatizar aqui. Então, proteção e vitória. Adonai assegura proteção para o seu povo, garantindo que não sofreremos as aflições que nosso povo sofreu por ocasião da escravidão. Domínio sobre os inimigos. O Eterno promete domínio sobre as nações inimigas, no sentido de que, efetivamente, as pessoas vejam essa diferença, vejam essa supremacia, não no sentido pessoal, mas uma supremacia espiritual. Por quê? Porque nós temos um Deus a quem servimos, a quem obedecemos e que é fiel para conosco. Estudamos na paraxá passada. Que povo é esse? Que povo abençoado é esse? Que povo inteligente é esse? Qual é o povo que tem um Deus tão próximo, que fala com eles, atende os pedidos deles?
objeto do estudo anterior. E aqui, Moisés, mais uma vez, enfatizando isso. Esse é o contexto. O outro princípio é evitar idolatria. A obediência implica em evitar adorar os deuses das nações, enfatizando aqui a importância da devoção exclusiva a Adonai. Nós temos várias expressões no decorrer de toda a Escritura, falando que Adonai é um Deus zeloso. Também já falamos sobre isso. É um Deus zeloso. Esse Deus zeloso aí significa um Deus ciumento, um Deus que tem ciúme de nós. É um Deus que nos quer num relacionamento exclusivo. É um relacionamento bilateral, não algo unilateral, bilateral. E aí, queridos, Moisés destaca então a importância desse amor nosso para com Deus, uma vez reconhecida a aliança, reconhecida aí a perpetuidade daquilo que foi feito com Abraão, nessas pisadas, não desprezando os mandamentos, não calcando aos pés os mandamentos, por mais simples que sejam, mas andando em plena obediência. E aí nós temos o testemunho, mais uma vez o registro, o testemunho de Adonai para com Abraão. Eu o escolhi para que ordene a si e a seus filhos depois dele. E assim ele obteve o testemunho de Adonai, que ele estava fazendo, andando em plena obediência aos estatutos, ordenanças e mandamentos. O que o Eterno tem falado de nós? Qual é o testemunho do Eterno para conosco? Será que ele é capaz de dizer: olha, fulano, eu escolhi fulano, que tem ordenado a si e a sua casa depois dele? Foi uma bênção. Tudo isto para que sejamos uma bênção, assim como o nosso patriarca Abraão o foi. E aqui, queridos, no transcurso da Parashá, até o capítulo 11, verso 25, essa porção ela nos recorda que a nossa jornada, muitas vezes, ela é permeada por sucesso, mas também, e obviamente, acontecem falhas. Então, nós temos que aprender com as nossas falhas. Nós temos que aprender aqui também com os exemplos negativos que já estão aqui. E aí, mais uma vez, Romanos 15, 4. Sei que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Ou seja, tudo está ali para nos moldar, tudo está ali para nos colocar numa forma de plena obediência, de plena dependência, tal qual o nosso Mashiach Yeshua. Então nós temos que extrair essas lições tão valiosas aí desses momentos, e convertê-las, ressignificá-las, agora para o que era derrota, agora nós ressignificamos e convertemos isso para vitória, para triunfo. Essa é a vida de um servo de Deus. E eu estava falando há pouco com o Gutierrez acerca do que é ser servo de Deus. É se colocar dentro dessa aliança. Primeira coisa, já falamos sobre isso. Primeira coisa, gente, é avivar a nossa identidade. Isso nós temos que acordar todos os dias. A primeira coisa que nós temos que fazer ao acordarmos, depois de abrirmos os olhos, qual é a minha identidade? Eu fui feito à imagem e semelhança do meu Criador. Então essa é a minha identidade. Bom, então reconhecida essa identidade, agora nós lembramos da aliança que temos com Ele e vamos andar agora em plena obediência. Isso é servir a Adonai. Isso é ser um servo de Adonai. Não importa por onde passarmos, ficará muito bem evidenciado que nós somos feitos à imagem e semelhança de Adonai. E é exatamente a Ele que nós devemos explicações, que nós devemos o nosso culto e a quem servimos.
E aí o exemplo que o Gutierrez trouxe foi exatamente o de Daniel, que diante de uma ordem da maior autoridade do momento, ele não se curvou, ele continuou em obediência a Adonai. E volto a dizer, essa é a única exceção que nos autoriza a desafiar uma autoridade. Porque o servo de Deus também obedece às autoridades terrenas. Por quê? Porque a palavra diz que toda autoridade é instituída por Adonai. Então, uma vez que elas estão ali, nós não queremos que muitas estejam ali, mas estão ali. E uma vez estando ali, para nós, foi da vontade de Adonai, ou melhor, é da vontade de Adonai que ele esteja ali. E a palavra também fala, muitas vezes ele permite isso para nos punir. Pode ser bênção e também pode ser para disciplina. Então, nós só podemos desobedecer uma autoridade, seja ela quem for, se e tão somente nos determinar a fazer algo contra a palavra, contra a instrução de Adonai. Essa é a única exceção. Então nós não temos, por exemplo, no nosso trabalho, nós temos, para quem tem aí, desenvolve um trabalho com uma autoridade superior sobre si, tem que obedecer. Você chega num banco, tem ali um guarda, ele é autoridade ali. No trânsito, um guarda de trânsito, ele é autoridade ali. Chega em qualquer lugar, nós temos obrigação de identificarmos a autoridade daquele local e nos colocar debaixo daquela autoridade. E só ignorarmos essa autoridade ou desobedecermos as instruções dessa autoridade se e tão somente no caso de vier alguma instrução que desafia as instruções do Eterno. Aí Moisés prossegue aqui com as lições da travessia do deserto, ele relembra isso, Então, esse relembrar aí, mais uma vez, Romanos 15:4, sei que tudo quanto está escrito é para o nosso ensino. Então, ele está relembrando para enfatizar o ensino. Ou seja, nós não podemos esquecer dessas lições, nós não podemos esquecer daquilo que já fizemos de errado. Não podemos esquecer, nós não precisamos nos prender a isso, mas nós não podemos esquecer, exatamente para que nós não venhamos a fazê-lo novamente. Relembra aí a história do bezerro de ouro, faz então aí, reiterando mais uma vez a importância, o chamado à obediência, a seguir todos os caminhos prescritos por Adonai, baseando aí na ideia de que tudo que Adonai nos passou, é para nos dar qualidade de vida. Imagine, e aí eu fico pensando, querido, em Yeshua, quando Yeshua fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Yeshua estava falando para os seus irmãos judeus, mas que tinham se perdido em meio a tantas tradições humanas. E Yeshua fala assim, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ora, como? Nos desvencilhando da lei, nos tirando fora das instruções do Eterno? Óbvio que não, muito pelo contrário. Vocês vão retornar, vocês vão ter que fazer techuvá, vocês vão agora descobrir que os caminhos antigos, aqueles princípios outrora dados, esses são os caminhos que lhes trarão uma vida abundante, uma vida com qualidade. É isso que Yeshua faz. Nós vemos aqui também outro princípio nessa porção, que é, uma vez aprendendo com os erros, nós nos arrependermos. É o primeiro requisito da techuvá. Não há techuvá sem arrependimento. Arrependimento, volto a dizer, é o reconhecimento de um erro e mudança de atitude. Ou seja, eu estava indo num tipo de conduta, eu quero excluir essa conduta da minha vida, essa não é a conduta adequada. Então, techuvá não é só voltar. Techuvá é voltar mudando de atitudes. Ontem eu explicava para um irmão acerca disso, nos dois caminhos. E aí a pessoa, o caminho de Deus é o caminho da direita. E aí a pessoa entra pelo caminho da esquerda. Não entendo isso literalmente. Entra pelo caminho da esquerda
e vai seguindo, significando que esse caminho é o caminho da própria vontade, fazendo a própria vontade, absolutamente alheio às instruções do Eterno. Então ele segue. Aí num determinado momento ele quer fazer techuvá. Eu vou fazer techuvá. Esse negócio é muito interessante, né? É um Deus de promessas, é um Deus de bênçãos. Se eu obedecer, eu vou ser abençoado. Aí eu quero. Só que ele não sabe que ele tem que voltar por aquele caminho, retificando o seu caminho, para chegar naquela encruzilhada e agora sim pegar o caminho da direita. Não, ele quer dar um salto. Ele andou quilômetros e quilômetros por conta própria. Aí ele quer dar um salto, como se fosse de paraquedas, e cair lá na estrada da direita. Isso não é possível, né? É isso que significa techuvá, né? Lá em Apocalipse fala o quê? Vê onde caíste. Caiu exatamente na bifurcação. Ele caiu ali, ele tinha que escolher o caminho de dependência e obediência a Adonai, mas ele optou em seguir os seus próprios instintos, o seu próprio caminho, e andou quilômetros e quilômetros. Vê onde caíste. E é óbvio que o tombo se deu ali, né? Ali é que houve a queda. Então esse é o momento agora de voltar e entrar. É como, gente, se nós estivéssemos aí sendo guiados por um GPS que nos leva para um caminho errado, e aí não tem jeito, nós vamos ter que voltar e falar, o GPS estava apontando para a direita e eu acabei entrando na esquerda, né? Então você vai ter que fazer o caminho todo de volta, e aí sim pegar o caminho correto para chegar ao destino, obviamente. Não tem como fazer a travessia, né, pelos ares. E aí, queridos, mais um princípio, né? A valorização das bênçãos futuras. Tudo isso nos é dado, né? Primeiro tem a bênção imediata, né? E nós adoramos isso, né? Nós gostamos muito disso. Nós queremos fazer e receber a recompensa imediatamente, né? Eu quero essa bênção, né? E todo mundo quer bênção. Agora, tem as bênçãos mais importantes, que são as bênçãos futuras. Quais sejam? Reinar com Yeshua e fazer parte do mundo vindouro. É para isso que nós estamos aqui, não é outro objetivo, né? Então nós estamos aqui para fazer parte do batalhão de Yeshua, para reinar com ele no reino milenar e obviamente para estarmos para sempre com ele e com o nosso Pai, né, no mundo vindouro. E a palavra fala que os justos herdarão a terra e os ímpios, não cuidadoso da instrução. Uma pessoa piedosa é exatamente aquela que cuida, que vela, que zela pelas instruções. Um ímpio é exatamente o contrário, ele não está nem aí para essas instruções. Agora, esse ímpio, ele será desarraigado, diga-se, arrancado com raiz e tudo, e será lançado fora. E aí, queridos, qual que é a suma disso? A suma é temor. Primeira coisa, né? Isso tem que nos gerar temor. Falar que amamos é muito fácil, né? Qualquer um, em qualquer lugar, é capaz de proferir a expressão eu te amo. Agora, que amor é esse, né? O amor se traduz em comportamento. O amor se traduz em confiança, em firmeza e em fidelidade. Esse é o verdadeiro amor. E por meio desse amor, né, sabendo que o Eterno é fiel para conosco, aí sim isso tem que nos gerar temor. Então, amor e temor. Temor por quê? Porque aquilo que ele colocou na palavra. Olha, se você for por esse caminho, bênção, 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 bênção. Se você escolher, você pode escolher, né? Aí você vai receber o resultado também das suas escolhas. Então, queridos, trata-se de uma responsabilidade, de um compromisso, né? De uma responsabilidade ética mesmo nossa, nos posicionarmos no reino. Nós não podemos titubear entre dois caminhos. Ou até três, né? Tem gente aí que está no terceiro caminho e está achando que está bem.
Então nós não tem espaço para esse tipo de erro nessa altura da nossa vida. Né? Todos aqui já estão há algum tempo se relacionando com o Eterno no caminho da Techuvá, né? Exceção de uns poucos, né, que estão iniciando agora e já estão, para honra e glória do Eterno, iniciando da forma correta, ou seja, com disposição de fazer aquilo que tiverem que fazer para agradar a Adonai. Pessoal. A gente vê nos estudos, né, da Paraxá que o Eterno está sempre enfatizando, né, para a gente ouvir, guardar e cumprir os mandamentos dele. E quando nós tomamos essa decisão, ele, no capítulo 8 aqui, versículo 2, fala que para a gente recordar desse caminho que o Eterno tem nos guiado assim, nesse deserto para nos provar, né, para saber o que está no nosso coração, se guardaríamos ou não os seus mandamentos. E a gente vê que isso está até ligado também com a Haftará, né, de Ezequiel 33:20, que fala que às vezes a gente não quer seguir esses caminhos, nós dizemos, não é reto o caminho do Senhor, mas aí ele fala, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, porque a gente quer seguir o nosso próprio caminho. Ótimo, excelente. Mantém agora em Ezequiel, capítulo 33, só que nós vamos falar agora como Haftará. Não, deixa eu só enfatizar aqui os princípios que estão na Haftará de Isaías e de Romanos que estão correlacionados com esse texto. São os mesmos princípios, eu só vou apontá-los para não me alongar demais. Acabou, eu acho que tem umas 30 páginas aqui. Então, gente, os princípios éticos e morais dispostos nos textos bíblicos de Isaías 49:14 a 51:3 são, ele enfatiza a importância da esperança. Gente, é fantástico isso aqui. É tudo correlacionado. Por isso é Haftará. Por isso é interpretação sistemática. Um texto conectado a outro que está conectado com a Torá. Nada, tudo isso é interpretação da Torá. É aplicação prática da Torá. Então, a importância da esperança. Isaías aqui, ele diz ao povo que mantenham a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele afirma, Adonai nunca nos abandonará. Nunca. Isso é esperança. E nós temos essa promessa. Agora, onde está o pacto? Onde está o nosso sentimento com relação ao pacto? O primeiro tópico que eu falei, aliança e fidelidade. Então, a importância da emuná como segundo princípio, Isaías enfatiza, mantenham a emuná com o Eterno. Falando que Adonai é justo e sempre recompensará os obedientes e punirá os rebeldes. Isso é justiça. Terceiro princípio, a importância da justiça. O profeta Isaías afirma para o povo, no tocante à aplicação da justiça, sejam justos uns para com os outros. Afirmando ainda que Adonai odeia a injustiça e ele punirá aqueles que agirem em desconformidade, em violação aos preceitos de justiça instituídos por ele. Outro princípio é a importância da compaixão. Isaías diz ao povo que eles devem ser compassivos uns com os outros. E aí afirmando o atributo do Eterno, da misericórdia, e que ele está sempre pronto a nos ouvir, desde que haja sincero arrependimento. Então, o que o Eterno fala é isso, ele não despreza aquele que está contrito de coração, ou seja, reconhece a sua miséria e se arrepende e quer um compromisso fiel com ele. Então, olha agora os princípios de Romanos 8, 31 a 39. Rabino Shaul Paulo enfatiza a importância da emuná, falando sobre isso. Paulo diz que aqueles que exercem a emuná por meio do nosso modelo Yeshua, são justificados por Adonai. Adonai providencia a justificação por meio de Yeshua. Então, a emuná está aí, nós sabemos disso. E isso independentemente de obras. Preste atenção nisso.
né? Independentemente de obras. Por quê? Porque muitos pensam que são coisas distintas, gente. E é muito tênue a linha que separa uma coisa de outra. Nós precisamos de sabedoria do alto para discernirmos isso. Quando fala assim, isso é independentemente de obras. Aí a pessoa fala assim, tá vendo? Ela vai lá para um extremo. Tá vendo? Não preciso fazer nada. E aí Paulo continua o raciocínio falando que, obviamente, isso não significa que nós não devemos nos esforçar, né? E, ao mesmo tempo, calcarmos ao pé a bendita graça de Adonai. Gente, se vocês pegarem isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Por quê? Porque a graça nos é apresentada de uma forma que nós desprezamos, pisamos toda a Torá, não é assim? O mundo romano assim nos ensinou. E aí é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Então o extremo que diz que não é pelas obras, né? E aí, mas espera aí, nós fomos chamados para as boas obras. E aí? Tiago fala, né? A emuná sem obras é morta. É morta. Então, mas qual que é o sode de tudo isso? Qual que é o segredo? O segredo é salvação. Salvação é dom de Deus. É dom de Adonai. E isso, ou seja, a salvação, e tem muitos acham que é a fé, tem muitos acham que falam assim, porque o versículo fala assim, né? A salvação vem por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Só que o que não vem de vós é dom de Deus, não é a fé, é a salvação. Então a salvação, ou para a salvação, só por meio de Yeshua, não há outro meio. Então nós precisamos de Yeshua para a salvação. Por quê? Porque nós precisamos de algum modo de sermos justificados por tudo que nós já fizemos nessa vida. E ainda vamos fazer. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, quando pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Então nós precisamos ser justificados. Então a salvação, ela é dom de Deus. Isso não vem de nós. Agora, uma vez salvos, nós somos salvos. Então aí agora sim, agora nós temos que andar, praticar as boas obras. É óbvio. Pois não. Efésios, né, que até as irmãs estão estudando, né? 2:10, né? Criados em Yeshua para as boas obras. Exatamente. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Isso aí. Então, Paulo enfatiza novamente a importância do amor, né? Repetindo o texto, né? Falando que o Eterno amou tanto o mundo que ele nos deu Yeshua, para que aquele que exercesse a emuná por meio dele não perecesse, mas que obtivesse aí a vida eterna. A importância da esperança. Paulo está falando que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Yeshua. E aqui mais uma vez, né, independentemente de circunstâncias, nós não podemos olhar para elas. Nós não olhamos para as circunstâncias, mas nós mantemos a esperança, né, que mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Eterno está conosco, estará conosco e nunca nos abandonará, nunca. Por fim não, mais 2 princípios. A importância da alegria. Paulo diz que o Ruach HaKodesh nos dá vida e paz. Isso significa que podemos experimentar a verdadeira alegria de Adonai, independentemente de circunstâncias. Tem até uma música assim, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Essa frase é oportuna. Não é exatamente isso. Eu não olho para as circunstâncias. Independentemente do que acontecer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quer dizer assim,
Mas Adonai permite uma coisa ruim. Ele transforma uma coisa ruim em bênção para nós. Aparentemente é ruim, mas na verdade é uma bênção. E nós já testemunhamos isso de N formas. Por fim, agora sim, a importância da liberdade. Paulo diz que fomos libertos da lei do pecado. E isso é importante compreendermos. A libertação é do pecado e da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós fomos libertados desta condenação da lei. Então nós não mais agora estamos escravos da lei do pecado. Porque nós somos livres agora para andarmos em plena obediência e dependência para com Adonai. Agora sim, queridos, abro em Ezequiel, a última Haftará, a correlação aí que eu farei. Ezequiel 33, 12 e 19. Ezequiel 33, 12 e 19. Esse texto já foi lido aqui, obviamente, mas atentem para os princípios nele contidos. Atentem. E nós encerramos com essa passagem. Ezequiel capítulo 33, versos 12 a 19. Pega o 11 também é bom. Qual que é o 11? Eu coloquei só o 12 aqui. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz Adonai Elohim, não tenho prazer na morte do perverso. Ok, então Adonai aqui ele já estabelece uma premissa: eu não tenho prazer na morte de ninguém. A palavra fala que Adonai é longânimo, querendo que todos se salvem. Então começa com 10. Que cheguem ao arrependimento. Então espera, deixa eu abrir aqui. Porque eu salvei o texto aqui, mas eu já salvei o texto pronto, só do 12. 12 e 10, vamos lá. Diz-lhes, assim diz Adonai Elohim, essa sentença, é isso? Portanto, Se refere ao príncipe em Jerusalém e em toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize, eu sou o vosso sinal, como eu assim fiz, assim se lhes fará a eles. Esse texto não, né? Olha, eu estou aqui. Não, perdão, eu acabei errado. Não, eu abri errado, eu abri o texto 10, perdão. 33, 10. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações, o que é prevaricar, gente? Nossas falhas. Revolta. Prevaricar é não fazer aquilo que é nossa obrigação fazer, é vacilar, ou rebelar-se, se traduz em rebelião. Se nós não fazemos aquilo que é determinado, nós estamos nos insurgindo, Isso se trata de uma rebelião. E a rebelião é tratada como o pecado da feitiçaria. Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como pois viveremos? Gente, é isso aqui, Isso é um sentimento de desvirtuamento do caminho. O que faremos, irmãos? Nós estamos perdidos. Como viveremos? Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz Adonai Elohim, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Gente, em nome de Yeshua, presta atenção nesses textos, que esses textos são imprescindíveis para a nossa salvação e para a salvação daqueles a quem pretendemos testemunhar. Tão certo como eu vivo, diz Adonai Elohim, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Gente, mas claro que é isso. É como se dissesse, em nome de Yeshua, vocês estão caminhando para a morte? Por quê? Vocês não estão enxergando o caminho de bonança, de prosperidade, de esperança, de alegria, de amor?
Enfim, vocês não conseguem ver isso? Porque a vez de morrer, ó casa de Israel, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo. Preste atenção aqui agora para aqueles que falam ou pensam que a salvação ela é automática. Para aqueles que não entendem que a salvação é um processo. Processo, conceitualmente falando, é uma sucessão de atos. É contínua, ela tem que ser desenvolvida. Por isso, Paulo dá o mandamento: desenvolvei a vossa salvação. Então preste atenção: tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, preste atenção, a justiça do justo, opa, eu tenho aqui um justo que pratica justiça. Oh, fulano é justo. Ok. Amém. Glória a Adonai. Justo. A justiça dele não o livrará no dia da sua transgressão. Olha aí. Então, nós não somos aquilo que fomos. Nós somos aquilo que somos. É hoje, aqui e agora. Ontem eu salvei 1 milhão de pessoas. E daí? E hoje você está idolatrando? E hoje você está adulterando? E hoje você está matando? E daí? Então a sua justiça de ontem não vai te salvar no dia de hoje. Da tua perversidade hoje, né? A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não. Olha aqui, gente. Agora vamos o justo nós já vimos. Agora vem o perverso, que pratica transgressão uma atrás da outra. Olha o que diz a palavra: a perversidade do perverso não cairá sobre ele no dia em que ele se converter, ou seja, fizer techuvá da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Percebem que aqui é um desenvolvimento? Percebem que é uma conduta evolutiva? Quando eu disser, Adonai dizendo, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, preste atenção, gente. Eu sou o cara, ontem eu salvei 1 milhão, então o Eterno já me falou que eu serei recompensado, eu vou viver, então eu estou confiando no que eu fiz ontem. Eu estou com crédito, é como se eu tivesse um crédito que eu tenho que gastar, né? Então quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar anomia, iniquidade, transgredir a Torá, não me virão à memória todas as suas justiças. Ou seja, o que você fez ontem? O que você fez ontem? Não me interessa. O que me interessa é o que você está fazendo agora. É hoje. Ô, gente, esse negócio é sério demais. Não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua transgressão, na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Ele morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Justiça e justiça fez, certamente viverá. Agora fala do contrário. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho de Adonai, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Olha aí o caminho da esquerda, né? Eu estou achando que tem um caminho reto. Esse caminho não é reto. Desviando-se o justo, olha aí, desviando-se o justo da sua justiça e praticando anomia, iniquidade, transgressão, ele morrerá nela. Olha o contrário agora. Convertendo-se o perverso, ou seja, fazendo a verdadeira techuvá, voltando dos quilômetros e quilômetros de independência, retificando os caminhos, aplanando as veredas,
fazendo techuvá o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Olha aí, encontrou o caminho certo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho de Adonai, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Queridos, que o Eterno nos dê sabedoria do alto, que possamos compreender aqui a seriedade da nossa aliança com Ele, e que nos coloquemos no nosso efetivo lugar, na nossa posição de integrantes desse reino, né? Lembrando sempre da aliança que fizemos e do nosso dever em sermos fiéis. Que Adonai nos capacite a isso mediante o seu Ruach HaKodesh. Em nome de Yeshua HaMashiach. Isso é alimento. Amém. Shabbat Shalom a todos.